eu tive que escolher naquele momento. Ou eu ia ser feliz cega, ou eu ia ser feliz cega, porque eu não ia entregar os pontos, eu não ia desistir. Eu não podia mudar a minha visão, mas eu poderia mudar o meu estado de humor e fazer da melhor maneira que eu conseguisse as coisas que eu tive que viessem para minha mão a partir daí. Pode vir. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. Eu sou Adriana Amaral e, dando sequência à nossa série especial de entrevistas com atletas inspiradores, a nossa conversa de hoje é com a tricampeã paralímpica Terezinha Guilhermina, a atleta com deficiência visual mais rápida do mundo. Bem-vinda, Terezinha. Muito prazer, Adriana. Oi, galera. Eu estou muito feliz com essa possibilidade de falar com vocês por aqui. Bom, o prazer é nosso, a honra é toda nossa, pode acreditar. E eu vou começar aqui já falando das suas medalhas, que aliás, você tem muitas, né? E é o que todo atleta quer, mas está no Guinness Book, o livro dos recordes, como atleta com deficiência visual mais rápida do mundo, eu imagino que não fazia parte dos planos, né? Vale tanto quanto uma medalha para você? Olha, eu acredito que vale até um pouco mais, porque desde criança eu falava que eu ia ser a melhor do mundo. E que se eu fosse a melhor do mundo, eu iria conseguir mudar a minha realidade. E eu soube do Guinness Book, eu ganhei o livro de presente, eu não sabia que eu estava lá. E foi uma emoção, tipo, aconteceu. Eu realmente, em alguma coisa, sou a melhor do mundo. Foi uma coisa muito sonho de criança, com um misto de realização. Foi uma emoção muito única. Eu nunca vou esquecer que quem trouxe o livro para mim foi o meu guia, na época, que esteve comigo em Londres. Ele trouxe de presente, falou, trouxe um presente para você. E eu falei, olha, o livro não tinha nada em braille. Adivinha quem está aqui? Eu falei, que livro que é esse? Ele falou, adivinha quem está aqui? Eu falei, não sei. Aí ele, você, e sabe que livro que é esse? Isso aqui é o Guinness Book, Terezinha. Você tá no Guinness Book. Ele comemorou, fez uma festa, foi muito legal. Ai, que sonho, bom demais. Aliás, né, a sua história deveria estar no dicionário como sinônimo de superação. Vamos começar lá do comecinho, vamos começar do comecinho. Bom, verdade que você nasceu em cima de uma carroça? Me conta essa história. Então, eu acho que eu era pirracenta, já na barriga, porque a minha mãe tinha ficado internada e eu não nasci. Aí eles deram alta e ela voltou para casa. E meu pai era carroceiro e ela decidiu vir no centro da cidade. A gente morava numa fazenda, a gente era caseiro numa fazenda, meus pais. E aí, na volta, quando já estava no final do dia, ela estava voltando e ela falou para ele, olha, eu preciso deitar e sentar em um lugar mais confortável, estou sentindo muita dor. E ela deitou, tinha aquele saco de ração de animal, aí ele colocou ela, e aí ela não aguentou chegar em casa, aí ele parou a carroça em frente a uma casa de uma mulher que era parteira, que é a minha madrinha, a dona Clarice. E aí ela fez, ali ele chamou ela, e não tinha álcool, desinfetou com cachaça. Foi muito rápido, meu pai, ele contava essa história, contando que o meu cordão umbilical foi cortado com faca de pão, umas coisas assim bem... Mas foi uma coisa que ele teve muita emoção e foi muito guerreiro, muito especial. Eu falo que eu tive pressa até para nascer, então tinha que ser velocista, né? Ah, boa, é verdade. Já estava predestinado desde a barriga da mãe. Bom, você passou uma infância e boa parte da juventude sem saber que tinha uma doença congênita, né? Quando que você descobriu? E que doença é? Explica pra gente. Então, eu sempre fazia na escola aquele teste do olhinho e o problema era sério, porque mesmo eles colocando eu mais próximo da letra, eu não conseguia ler. Então era uma coisa bem constrangedora para mim e eles queriam que eu usasse um óculos grosso e que não corrigia, porque eu tinha miopia alta, mas o meu problema mesmo era retinose. Então, se corrigisse, o que eu enxergava era tudo embaçado, mas eu conseguia ler debaixo do sol com muita dificuldade. Mas se eu colocasse o óculos, que era fundo de garrafa, não resolvia o meu problema e me atrapalhava, além de aumentar o bullying que eu sofria. E aí, aos 17 anos, eu mais os meus irmãos, nós dormimos na fila para uma consulta com um médico na Santa Casa.
que aí a médica, eu nunca vou esquecer dessa cena. Ela veio, fez todos aqueles exames, pingou colírio, etc. E aí ela chamou, eu ficava na expectativa que ia ter uma solução, uma injeção, um comprimido, alguma coisa assim. Ela chamou na lata e falou, olha, você enxerga menos de 5%. Existe a possibilidade de você perder o pouco que você tem. O nome da sua doença é retinose pigmentar e não tem cura, não existe solução. Porque aí ela explicou que o problema era no fundo do olho, que todas as outras camadas do meu olho eram preservadas, porém não existia tratamento em lugar nenhum do mundo. É claro que eu fiz todas as perguntas, mas naquele momento foi um bálsamo para mim, porque até então eu ficava na expectativa de alguém vir com uma solução, porque até então eu imaginava, vai ter cura, eu vou enxergar igual as outras pessoas, eu vou fazer todas as outras coisas. Meu sonho era tirar carteira, dirigir, pilotar avião. Então, ela queria ser rápida mesmo, gente. Ela já queria ir de avião. Então, assim, eram umas coisas que eu queria fazer e que eu sabia que era... se eu fosse curada, isso poderia acontecer. E aí, eu estava nas vésperas dos 18 anos e isso não aconteceu. E foi uma coisa que bem mais tranquila, porque eu já descobri que eu era deficiente só na escola, porque para mim todas as pessoas trombavam, não era eu que trombava nas pessoas, eram as pessoas que trombavam em mim. Então foi uma notícia que me deu, eu tive que escolher naquele momento, ou eu ia ser feliz cega, ou eu ia ser feliz cega, porque eu não ia entregar os pontos, eu não ia desistir, eu não podia mudar a minha visão, mas eu poderia mudar o meu estado de humor e fazer da melhor maneira que eu conseguisse as coisas que eu tive que viessem para minha mão a partir daí. Bom, você disse que tinha quase 18 anos já, então você passou todo o período escolar com muita dificuldade, imagino, né? Sim, foi muito complexo, porque já na escola, quando eu entrei na primeira série, na escola regular, eu tive muita dificuldade, eu reprovei 2 vezes a primeira série, porque eu não conseguia enxergar no quadro e eu não conseguia enxergar o que eu lia, o que tinha que escrever no caderno. Então, eu ficava na sala, a professora falava que eu era dispersa, que eu era imperativa, e aí eu não conseguia me situar na escola. E a letra era muito torta, então eu subia, descia morro, nos deveres de casa, a professora falava, você estava assistindo televisão quando fez? Eu falei, não, porque na minha casa não tem nem televisão. Então era bem complicado. E aí assim, eu sofri bullying. Tinha uma menina que, logo quando eu entrei, ela insistia em me bater e ela era bem maior do que eu. Então eu apanhei uma vez, porque eu enxergava praticamente vulto. E aí eu só via ela quando ela estava muito próxima. Então eu tinha que correr rápido. Foi aí que eu descobri meu talento. Olha, viu? Ou corria ou apanhava. Então, para não brigar, senão eu ia ter que virar lutadora de MMA, né? Você tem quantos irmãos, Terezinha? Eu tenho mais 11 irmãos. Aqui em casa somos 6 homens e 6 mulheres. Algum outro irmão seu também tem algum tipo de problema assim, de visão, de deficiência? Sim, exatamente por isso que eu achava que todas as pessoas tinham deficiência. Porque os meus 4 irmãos mais novos, uma irmã mais nova que eu e mais 3 irmãos mais velhos são deficientes também. Então a gente cresceu, a diferença de idade aqui é bem pequena. Então eu participei da minha infância com eles, sempre a gente trombando e com as mesmas dificuldades. Por isso que eu achei que o resto do mundo também tinha a mesma dificuldade visual. Bom, você se formou em psicologia. Na época já pensava em ser atleta profissional ou a ideia era ser psicóloga? Então, quando eu comecei no esporte mesmo, eu fiz a orientação vocacional e existe a possibilidade de ser educadora física ou psicóloga. E aí eu escolhi psicologia, comecei a fazer o curso em Betim e aí fui para Cuiabá, fiz um semestre, mas eu já era atleta. E aí eu me formei em 2013. Como psicóloga, eu estava no auge da minha carreira e eu sempre usava as mesmas técnicas que eu uso no atletismo, de condicionamento mental. Eu sentava na frente de um livro, de um texto, de um trabalho para fazer e falava, você só sai daqui quando estiver pronto. E aí eu consegui me formar, eu não reprovei nenhuma disciplina por nota
E graças a Deus eu consegui me formar bem, e a psicologia é uma das minhas paixões, já que eu amo o ser humano. Acho que o ser humano tem muito que evoluir e ele é muito mais lindo por dentro do que por fora. Vamos falar do começo no esporte, né? Você começou a praticar esporte através de um programa que oferecia oficinas de natação e atletismo para pessoas com deficiência. Mas apesar de preferir o atletismo, você começou pela natação. Por quê? Então, eu comecei já com 22 anos quando eu me inscrevi nesse projeto. Era um projeto da Prefeitura de Betim e eu já sabia nadar, que eu já tinha participado quando eu era adolescente de um projeto de natação. Só que eu não evoluí muito porque eu tinha muita dificuldade de entender o gesto. E como eu praticava com crianças sem deficiência, a professora não tinha muita habilidade para poder me ensinar nesse sentido. E aí, então, eu tinha um maiô. E aí eu fui me inscrever e eu pensei, eu vou nadar aonde? E aí eu falei, eu queria correr. Eu voltei um pouco frustrada e falei para minha irmã, olha, Vânia, eu queria correr. Eu vou fazer natação, mas eu queria correr, porque correr eu posso correr em qualquer lugar. Só que eu não tinha os tênis. Eu tinha, na época, um par de chinelo. E aí a minha irmã foi e falou, olha, se for por isso eu te dou o tênis. E ela me deu o único par de tênis que ela tinha. Foi assim que eu comecei. Eu lembro que o treinador me levou numa distância de 5 quilômetros de carro e falou, Terezinha, o dia que você estiver correndo até aqui, você tá bem. Pensa numa pessoa teimosa. Eu corria de um poste no outro, sentava quase morrendo, porque eu já queria ser velocista na época e não entendi. Até conseguir. E aí esse tênis, ele gastou muito, porque eu sempre fazia mais do que o treinador mandava. E aí, aquela famosa canelite de iniciante, os meus pés, eu piso muito para fora e meu tênis ficou com a lateral toda gasta. E aí eu tive dores terríveis na canela, na tíbia, tem que falar bonitinho. E aí eu fui para fisioterapia e o fisioterapeuta falou, Terezinha, esse tênis você não pode usar mais nem para caminhar. Mas era o único que eu tinha, então eu colocava ele no pé esquerdo no pé direito. Aí compensavam. Aí as pessoas olhavam na rua e falavam, além de cega, é doida, porque não sabe calçar sapato. E eu, vida que segue. E ia pra frente, fiz muito treino maluco, assim. Mas eu falava, eu vou ser a melhor do mundo. Eu chegava em todos os lugares, qualquer competição que eu ia, eu falava, eu vou ser a melhor do mundo. E essa vontade de ser a melhor do mundo, ela veio de uma forma bem... ela foi bem assertiva depois de eu ter realizado um sonho de infância através do esporte. Pensa em alguém que sonhava com um iogurte. Eu sonhava em tomar um certo iogurte quando eu era criança, que eu só brincava com as vasilhas que eu pegava no lixo. Então, quando eu competi uma corrida de rua de 5 quilômetros, e essa corrida eu ganhei R$80. Era 100 para o primeiro, 80 para o segundo e 60 para o terceiro. Eu ganhei 80 no segundo lugar. Eu olhei para aquele dinheiro e falei, eu tô rica, eu tô milionária. Vou comprar um monte de iogurte. Eu parei na porta do supermercado, sentei, eu comprei 2 dos iogurtes que eu queria e eu tomei. E eu me senti completamente realizada. Eu falei, a partir de agora, eu vou realizar todos os meus sonhos. Isso para mim foi o pontapé inicial da minha carreira enquanto profissional, porque até então eu tinha dores, eu tinha fadiga, eu comia farinha com açúcar no final do treino, eu tinha um monte de gente no entorno que duvidava que eu podia, porque era um pouco atrevido você chegar no treinador e falar, me treina para ser melhor do mundo. Aí ele só falava, você é doida, você está lesionada, ele não usava a palavra lesionada, você é bichada, você é uma atleta bichada, você é uma atleta que não tem potencial. Eu vi isso. E aí eu falava, não, eu vou ser a melhor do mundo. E aquilo aconteceu assim, eu fui acreditando cada vez mais. E aí essas pedrinhas que as pessoas foram jogando ao longo desse período, que antes disso acontecer, eu realmente consegui, foram simplesmente para o alicerce desse sonho, para construir a Terezinha que eu sou hoje.
Essa superação que move o Pode Virtus aqui. Ouvir essa história inspira demais. Bom, se você pudesse voltar no tempo, encontrar aquela Terezinha tomando aquele iogurte lá que você comprou no supermercado, para contar sobre as 8 medalhas paralímpicas que você ganhou e sobre o Guinness, o que você acha que ela diria para você? Cheguei. Vamos treinar? Eu acho que ela ia dizer para mim, então corre, continua correndo que você tem mais coisa para conseguir. Porque era muito sonho. Eu acho que essa pergunta é bem especial, porque naquele momento lá, eu era a única pessoa que acreditava em mim. Eu falava que era um bilhete de loteria, que a única pessoa que teve coragem de apostar fui eu. Porque eu enfrentei muita coisa e eu tinha que enfrentar a minha própria dor. Então eu chegava muito antes do treinador para aquecer, para ele não perceber que eu estava mancando. E foi muito especial. Hoje, se fosse necessário, eu faria tudo de novo. Você diz que, né, o treinador fala, ninguém queria te treinar, você é bichada, você sofreu bullying na escola, enfim, vários percalços ali, várias dificuldades no caminho. Mesmo assim, você não desistiu. Por quê? O que você ouvia? Que voz era essa que te incentivava lá dentro? Eu penso que quando você não tem nada nas mãos, é porque Deus tem algo grande demais para te entregar. Então, ao invés de reclamar, se fortaleça para poder conseguir segurar quando chegar. Eu acho que por isso que eu me tornei não só a atleta cega mais rápida do mundo, mas eu fiquei 10 anos invicta no mundo. Então, isso me fazia treinar todos os dias. A próxima medalha sempre era mais interessante do que aquelas que eu já conquistei. E é por isso que eu acho que trabalhei 20 anos da minha carreira, da minha vida, acreditando nisso. E todo dia é uma conquista nova. Você disse que a sua irmã te deu tênis, né, lá atrás para você correr e tal. A tua família te incentivava? A tua família acreditava no teu potencial? Dentro do possível, todos os meus irmãos me ajudavam. E sem dúvida que o meu maior incentivador foi o meu pai. Ele era meu mascote, meu amigo. E toda a oportunidade que ele tinha... Quando eu comecei, ele me deu uma vez um tênis daqueles que eu comprei com R$10, imagina. E o solado do tênis era de isopor. Então, eu acabei a corrida de rua com um pé sim, um pé não. E aí, como as pessoas achavam que eu era meio diferente, achavam que eu estava protestando. Mas foi muito... A minha família fez toda a diferença na minha carreira, me ajudou bastante. Dentro do que todo mundo pôde me ajudar, eles me ajudaram. Mas o esporte, ele te permite ser campeão se você decide ser campeão, principalmente. Porque o que você tem que fazer com o seu corpo realmente é o que faz a diferença na hora do momento da prova. Que você tem que confiar em você e confiar nessa força que você adquiriu ao longo do treino. Por isso que eu sempre disse e sempre dizia que a minha maior adversária era eu mesma. Porque não era justo eu treinar quase desfalecendo e acreditar que alguém podia ser melhor que eu. Em 2015, em abril, no Rio de Janeiro, o jamaicano Usain Bolt foi seu guia. Como foi correr ao lado do ídolo? Eu não sei se ele é seu ídolo, mas ele é um ídolo mundial, né? Sem dúvida. Ele é um atleta que eu me identifico muito com ele. Eu acho que o fato dele brincar, dele sorrir, a parte divertida da competição, que eu acho que a gente sofre no treino para não sofrer na competição. E ele fazia esse papel muito bem. Então, quando eu soube que ele ia me guiar, foi bem... foi exatamente na hora. Porque até então eu tinha sido convidada para participar do evento para correr contra ele. Ele ia ser vendado e um rapaz ia guiar ele e eu ia correr com o meu guia. E aí, eu chegando, já estava aquecida, e ele falou, ele mandou me perguntar se ele poderia me guiar, porque de acordo com a religião dele, ele não poderia estar preso a outro homem. E aí eu falei, claro. Aí ele falou, olha, nós vamos correr, e aí foi os 50 metros mais famosos da minha carreira. Foi uma emoção única, foi sem dúvida um presente de Deus, essa possibilidade, acho que para qualquer atleta seria um sonho e para mim não foi diferente.
Bom, ele parece um cara simpático, né? Super de boa, assim, é mesmo? Ele é tudo Sim. isso que ele aparece? Ele é super de boa, super tranquilo, super brincalhão. Claro que extremamente assediado, tem sempre que a gente arrumar alguém para poder fazer o papel do chato, né? Mas ele é, sem dúvida, aqui uma grande pessoa, um grande atleta, e me identifico bastante com ele também nesse sentido. A produção me soprou aqui no ouvido uma coisa. Depois de um ano, ele ainda falou alguma coisa nas redes sociais sobre você. Foi isso? O que ele falou? Fiquei curiosa. Ele falou que foi muito legal e ele aprendeu, ele cresceu muito como pessoa com essa oportunidade. Acho que foi uma coisa muito única para ele também. Acho que ele com certeza se colocou no meu lugar e se imaginou correndo completamente cego. E eu acho que isso levou ele a repensar na superação e tudo, né? Essa superação e a coragem também de realmente você se lançar na velocidade sem saber exatamente o que tem na frente. Terezinha, 4 Paralimpíadas. Alguma delas teve um sabor especial? Teve alguma história que você gostaria de contar pra gente que você viveu em uma delas ou em algumas delas? Sem dúvida. Bom, eu vou contar o que aconteceu em Pequim. Eu tropecei na saída do 100, fiquei em segundo lugar. E aí eu fui para uma coletiva de imprensa e a chinesa que ganhou de mim virou e falou que nem ela acreditava que poderia ganhar de mim. Eu fiquei 4 anos remoendo a prova do 100. O Guilherme falava que eu dormia com o bloco de tanto que eu queria melhorar e não errar mais. E aí, em Londres, 4 anos depois, eu tive a final do 400, na noite anterior à final do 100. E aí o Guilherme estava comigo, ele sentiu a perna e ele caiu, ele soltou a cordinha e me deixou a 30 metros da linha de chegada e 80 mil pessoas gritando, pensa na situação. E foi uma sensação bem estranha e eu me joguei no chão também e depois eu me levantei e ajudei ele a se levantar e nós terminamos trotando o final. Nessa noite, parece que eles reproduziram esse tombo o tempo todo e em Londres tinha telões na cidade inteira, em tudo que é lugar, então todo mundo olhava e sabia que era eu que tinha caído. E eu olhava com aquele olhar de pena e queria comentar alguma coisa. E aí eu falei com ele assim, então, Guilherme, hoje a gente vai jantar com os russos, porque se eles falarem alguma coisa, a gente não vai entender nada. Todo mundo ficou falando. Aí no dia seguinte, eu organizei, usei todas as presilhas de cabelo, coloquei minhas tatuagens, fiquei parecendo uma árvore de Natal. Aí o Guilherme foi me buscar para a gente ir preparar para a prova do 100. E aí ele olhou para mim e falou, Terezinha, você vai correr desse jeito? Aí eu mostrei a cabeça com mais de 200 borboletinhas e falei para ele assim, você vai encarar, tirar? Aí ele olhou, não. Eu falei, então tá. Nós fomos para essa prova e aí eu quebrei. Foi nessa prova que eu consegui a marca do 12:01, que me colocou no Guinness Book como a atleta cega mais rápida do mundo. E foi uma emoção singular, porque toda a frustração da noite anterior com a alegria dessa prova. E aí eu já tinha competido 8 vezes, estava muito cansada. E aí na hora do pódio, os guias levaram as meninas tudo no colo. E aí o Guilherme, como é muito brincalhão, veio me zoar e falou, e aí, Terezinha, você vai me carregar? Ele sempre zoava que eu era mais forte que ele. Eu falei, sem chance, a gente vai dançando. E aí a ideia era dançar um forró. Só que aí, como nós dois dançamos muito bem, todo mundo tinha certeza que era uma valsa. Aí fizeram um vídeo, um documentário sobre a minha história com o nome A Valsa do Pódio, mas a ideia era um forró. E aí ficou uma história foi uma coisa bem emocionante, um momento bem único para mim. Bem marcante, muito legal. São 4 Paralimpíadas. A gente conversando aqui nos bastidores antes de começar, você comentou que cada uma é uma. Né? Se você for para a 5ª, Tóquio, já estou acostumada, já fui em várias Olimpíadas.
é uma emoção diferente a cada Olimpíada, ou a cada Paralimpíada é uma emoção diferente? Olha, em se tratando de Terezinha e Guilhermina, cada competição é uma emoção diferente. Por mais que a competição tenha seu peso, tenha seu formato, cada atleta, pelo menos eu enquanto atleta, é sempre um momento novo, dá o frio na barriga, arrepia, sabe que tem que fazer bem feito. E a questão da Olimpíada tem a questão da torcida. E eu falava que eu não entendia muito bem o que eles estavam gritando, mas para mim era, vai Terezinha! Então a torcida sempre foi para mim na minha cabeça, independente de onde que eu estava. E é uma emoção única, não tem como a gente descrever. Todas as vezes que eu subi no pódio, todas as vezes que eu ouvi o hino nacional, nenhuma foi igual à outra, e sempre vinha o frio na barriga pensando na próxima. E a gente já sai de uma Paralimpíada pensando na próxima. O que eu vou fazer para ser melhor na próxima? É por isso que a gente trabalha há 4 anos, dia após dia, na certeza de que pode fazer melhor. O meu treinador, um dos meus treinadores sempre falava assim, você não acertou. Ele nunca me disse assim, Terezinha, você acertou tudo. Ele sempre falava, olha, a sua saída não foi boa, você ficou em pé rápido, você não fez chegada. Eu nunca recebi um elogio completo do Amaury. Então foi uma coisa que ele deixava isso, ele sabia como que eu funcionava, então ele sempre apontava alguma coisa que podia ser melhor. Mesmo quando eu bati o recorde mundial, ele sempre dava esse feedback. Você podia ter feito desse jeito, podia ter sido melhor. Então, essa sensação de que precisa melhorar, eu acho que é o que move o atleta. Aqui no Pode Virtus, Terezinha, a gente tem uma tradição de terminar sempre com uma última pergunta, tá? Então eu vou mandar para você. Defina o futuro em uma palavra. Jesus. Por quê? Porque ele não desistiu até o final. Que lindo, adorei. Você, sem dúvida, é um exemplo de superação, de vontade, de garra. Quando você disse agora, né, eu nunca sinto que eu fiz o meu melhor. Eu sempre sinto que eu poderia ter feito um pouquinho mais. Isso faz toda uma diferença nos teus resultados finais. Isso é uma inspiração gigante pra gente, pode acreditar nisso. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Valeu, gente. Se vocês não podem fazer o melhor, façam o melhor que vocês podem. Valeu, Terezinha, arrasou, a gente adorou conversar com você. E essa foi mais uma edição do Pode Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Terezinha. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Beijo, tchau!